No meu mandato, eu pretendo contribuir para o desenvolvimento de todas as regiões da cidade. Eu acho muito importante a proposta que o nosso candidato Fernando Haddad está fazendo de construção do que ele chama Arco do Futuro. Eu acho que nós precisamos tomar um conjunto de medidas a partir da ação das subprefeituras e de um impulso forte de diálogo com a sociedade por parte do prefeito, Fernando Haddad, no sentido de ter ao nosso lado as universidades, os cientistas, os intelectuais, os empresários, os estudantes, os sindicatos, os trabalhadores, para impulsionar um outro modelo de desenvolvimento da cidade. Eu acredito que seja muito importante também incentivar nas regiões, além de medidas fiscais, incentivar a formação profissional, isto é, assegurar itinerários de formação nas regiões que tornem atraente os investimentos em determinadas áreas, seja na área de serviço, na indústria, no comércio, a depender da vocação de cada região. E, de outro lado, eu acho muito importante investir fortemente na educação e na cultura. Eu acredito que é preciso que os nossos jovens e as nossas crianças tenham acesso à cultura para conseguir fazer avançar o nosso projeto de desenvolvimento. Esse é um problema da cidade de São Paulo e é também um problema nacional. Eu acredito, portanto, que nós precisamos tornar a escola um centro de elaboração de conhecimento e não de reprodução. Para isso, é fundamental desencadear ao mesmo tempo o movimento de reorientação curricular, a formação permanente dos educadores e um processo de gestão pedagógica que nos ajude a investigar o que acontece com os estudantes e na sala de aula para construir mediações pedagógicas entre o conhecimento, a experiência e a vida social e cultural dos jovens e das crianças e os conhecimentos que a gente quer trazer. Esse é um trabalho do Executivo que tem que contar com apoio em termos legislativos e em termos de representação, mobilização social dos vereadores e das vereadoras. E eu quero ajudar muito nisso. Seja porque tive experiência nesse campo, seja porque acredito profundamente que a educação tem uma importância na sociedade para que as pessoas sejam capazes de desenvolver sua cidadania e também produzir ideias, produzir ciência, produzir tecnologia, tão necessárias à nossa cidade e tão necessárias ao nosso país. Uma cidade educadora é uma cidade que intencionalmente, por meio do conjunto das suas ações, educa. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos tomar o caso dos idosos. Eu acredito que seja necessário uma política específica para os idosos na saúde. Acho que nós temos que ter um hospital de referência. Acho que esse hospital de referência deve gerar experiência e massa crítica para o trabalho com os idosos em toda a rede de saúde. Acho que nós precisamos ter casas-dia para abrigar idosos que não têm onde ficar, que precisam de ajuda nesse sentido. Acho também que nós temos que ter espaços de referência, centros de referência para os idosos terem atividade de lazer, terem convivência social, produzirem artesanato, produzirem poesia, cultura, enfim, aquilo que eles acharem significativo para suas vidas. Mas acho também que tem uma outra questão aí. Além das políticas específicas para os idosos, é preciso que a sociedade traga os idosos para os espaços públicos. Isso envolve uma ação de governo, envolve uma intencionalidade que vai além da criação de equipamentos públicos, que vai além da criação de políticas específicas. Eu vou dar um exemplo para você. As escolas. Eu acredito que os idosos devam estar nas escolas públicas participando da vida dos seus netos, ou mesmo dos seus filhos, discutindo a sua experiência social, a sua experiência cultural e recuperando a memória dos lugares. Isso é uma cidade educadora. E tem mais. Uma cidade educadora é uma cidade que se organiza para que o espaço público seja ocupado. O nosso candidato Fernando Haddad tem dito, vamos ocupar as praças, vamos ocupar os espaços públicos.
Isso se faz com políticas públicas, onde as crianças possam brincar, onde os idosos possam desfrutar da praça, do lazer lá presente, onde os homens, as mulheres possam passear, possam ouvir música, possam se encontrar. Esse espaço de convivência, esse espaço de troca social é um espaço educador. Na medida em que uma sociedade, e especialmente um governo, não gera e não alimenta o medo, mas gera e alimenta a convivência social, a troca social e o direito ao lazer, o direito a compartilhar as experiências sociais, ele está promovendo ações que educam. Isso também se estenderia ao tratamento do lixo, à reciclagem do lixo, aos cuidados com a cidade, aos cuidados com o espaço público. O governo tem que cuidar da cidade e ajudar a ensinar a cuidar da cidade, para que os cidadãos se sintam acolhidos, respeitados e promovam também o acolhimento e o respeito. Há 3 contribuições de Paulo Freire que foram muito importantes na minha formação e, acredito eu, para as políticas públicas na cidade de São Paulo. A primeira é que ele sempre buscou a coerência entre as ações e os seus pensamentos, as suas proposições. O que não é simples, não é fácil, mas é muito necessário para que você estruture uma política pública. A segunda é que ele buscou, no âmbito da gestão pública, trabalhar com o diálogo e com a elaboração coletiva como uma referência efetiva. Paulo Freire foi uma das pessoas mais democráticas com quem eu trabalhei, porque ele ouvia o que as pessoas lhe diziam, ou seja, ele atribuía significado àquilo que lhe diziam. Estivesse ele concordando, estivesse ele discordando daquilo que o seu interlocutor lhe falava. A terceira contribuição, mais especificamente relacionada à pedagogia e à ação pedagógica, é a de que a educação seja capaz de promover a mediação entre educador e educando. O que significa essa mediação? Significa tomar como referência as experiências culturais, sociais, cognitivas do educando, do estudante, e, partindo delas, realizar as mediações com os conhecimentos que nós queremos construir com os educandos. No meu entendimento, isto é o núcleo central de um currículo. O currículo não é só uma grade de disciplinas que deve ser reproduzidas, cujos conteúdos devem ser reproduzidos na sala de aula a partir de um treino ou de uma apostila. O currículo é um processo de construção de conhecimentos que envolve os conteúdos, a metodologia dos vários campos do conhecimento, mas envolve também a experiência do educando e do estudante. Eu acho que isso é uma referência fundamental para a ação parlamentar, para pensar a educação em termos da legislação, em termos das práticas pedagógicas que devem ser incentivadas no âmbito da educação pública, mas devem ser incorporadas como uma referência também no processo de impulso à auto-organização da sociedade. Um vereador precisa ouvir, precisa atribuir significado àquilo que ouve e precisa elaborar a partir do que ouve. Isso não quer dizer que o vereador vai concordar sempre com aquilo que ele ouve, mas ele verdadeiramente tem que considerar aquilo que ouve, tem que reagir àquilo que ouve da população e buscar dialogar a partir dessa relação. Mas é muito importante, no caso do vereador, que estas concordâncias e estas discordâncias estejam na esfera pública, isto é, sejam realizadas no espaço público, sejam realizadas no interior da Câmara Municipal, que os conflitos, as discussões sociais cheguem à Câmara. E eu quero contribuir nessa direção, ou seja, eu quero contribuir para democratizar a Câmara Municipal, mas quero contribuir também para que a Câmara ajude a democratizar o debate sobre orçamento, o debate sobre as políticas públicas e o debate sobre os rumos da cidade.